Uma boa noite à TV Chico Xavier e à rádio chicoxavier.com, mais uma vez com o estudo de O Livro dos Espíritos. Mais uma quarta-feira, onde estamos aqui reunidos para dar sequência ao estudo da obra básica da doutrina espírita, a obra que todo aquele que deseja conhecer e entender as demais obras da codificação e as obras subsidiárias, precisa ler, precisa estudar o Livro dos Espíritos. Os iniciantes, se faz necessário a leitura deste livro e, conjuntamente com este, pode também é bem indicado o que é o Espiritismo, que é um livro bem pequenininho, que vai aguçar justamente a curiosidade para, em seguida, pegar a obra básica da doutrina espírita e que tem resposta para todas as situações da nossa existência. Convidamos a todos a visitar o nosso canal do YouTube, onde lá se encontram os vídeos dos programas anteriores, não só deste, mas dos demais. E quem não se inscreveu, se inscreve, é gratuito. Quem não compartilhou os links com seus amigos, o façam. Como também seguir o nosso perfil no Instagram, TV Chico Xavier, como também ter acesso à rádio Chico Xavier através dos aplicativos para Android e para iOS. A TV Chico Xavier lançou desde a semana passada a vaquinha online, onde, através dela, vocês nos ajudam justamente a inaugurar os novos estúdios, o novo estúdio da TV Chico Xavier. E precisamos da ajuda de todos, como também lançamos hoje uma rifa de um tablet da Samsung, também é outra frente na expectativa de que possamos em breve comprar os equipamentos que faltam para a inauguração do estúdio da TV Chico Xavier. Aqueles que desejarem participar desse sorteio nos solicita a forma de fazer isto. O valor vai ser de R$10. Quem está promovendo essa rifa não é a TV Chico Xavier, mas a Associação Luminar de Espiritismo e Magnetismo, que veio a ideia deles justamente de promoverem essa rifa para ajudar para que possamos realmente realizar os nossos objetivos, e é com muita alegria que esse parceiro, essa associação parceira nossa, teve essa iniciativa e está aí nos ajudando nessa tarefa. Assim sendo, vamos iniciar os estudos da noite de hoje. Hoje, as questões de 107 a 111, estamos estudando a escala espírita, e hoje nós vamos dar sequência ao estudo desta escala. O Livro dos Espíritos, que completou agora em 18 de abril 162 anos. Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Eis que do além-túmulo, que julgáveis o nada, vozes vos clamam, irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede os vencedores da impiedade. Mensagem do Espírito de Verdade, ditada em Paris, em 1860. Vocês encontram na íntegra essa mensagem lá no
Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo Cristo Consolador, capítulo 6, nas Instruções dos Espíritos. Estamos estudando a segunda parte, como vocês sabem, que deu origem ao Livro dos Espíritos. Para quem ainda não sabe, o Livro dos Espíritos é dividido em 4 partes. A primeira deu origem à Gênese, a segunda, o Livro dos Espíritos, a terceira, que é a parte moral, o Evangelho segundo o Espiritismo, e a terceira, das penas e consolações, o céu e o inferno. Estamos estudando o subcapítulo, né, Espíritos e demais. Está descrito aí o que vamos, né, estudar na sequência deste primeiro capítulo. Muito rico essa segunda parte, né, e com certeza vai trazer a curiosidade de muita gente a querer ter maior. Então, estamos estudando o subcapítulo 1, Espíritos, e é justamente a escala espírita que nós estamos dando sequência hoje no estudo do Livro dos Espíritos. E hoje nós vamos adentrar justamente na segunda ordem, os bons espíritas, que é dividido em 4 partes, 4 classes. A quinta classe, espíritos benévolos. A quarta classe, espíritos de ciência. A terceira classe, espíritos de sabedoria. E a segunda classe, espíritos superiores. É importante dizer sempre que essa parte, desde a número 100, que justamente estuda as classes, a escala espírita, nos dá uma noção, justamente no conhecimento da variedade evolutiva dos espíritos, não só aqui a nível do planeta Terra, mas também no mundo espiritual. Haja vista que estes que aqui viveram também voltam para o outro lado com as performances, com o comportamento, com a instrução, com as experiências, com a prática que tiveram aqui, né, que são os tesouros que nós amealhamos ao longo da existência, e não os tesouros materiais, mas os espirituais que retornamos com eles para, assim, continuar, né, a nossa caminhada no outro lado, os estudos, tratamento a quem precisa. E diversas situações são encontradas, níveis evolutivos diferentes que nós, desde a questão número 100, nós estudamos, e também com esse estudo nós vamos posicionando também a nossa colocação dentro dessas escalas que, como o Espírito, os textos disseram até hoje, existe uma tênue, né, divisão entre uma escala ou outra. Às vezes encontramos em um espírito determinadas situações em uma escala e outros comportamentos em outra escala, não tendo uma escala definida, né, para aquele espírito. Mas a ideia justamente desse estudo é para que possamos ter essa ideia, para ter o conhecimento daqueles, principalmente em reunião mediúnica, que chegam para dar a sua comunicação, e aí reconhecer estes para que a condução do trabalho, da reunião, se transcorra num clima de muita tranquilidade e de segurança. Esses são os objetivos o qual a escala espírita nos proporciona, né, conhecer. Assim sendo, damos uma boa noite a Alexandra, a Maria Isabel, a Rosília, a Érica, que é uma das coordenadoras da TV e da Rádio Chico Xavier, a Selma, ao Renato. Vamos dar uma boa noite também a Lidiane, né, e outros companheiros que estão junto conosco aqui no estudo do Livro dos Espíritos. A questão número 107,
que fala justamente nesta segunda ordem dos espíritos bons, os caracteres gerais que permeiam justamente os espíritos desta ordem. Predominância do espírito sobre a matéria. Aí o espírito está bem menos materializado, né? Mais espiritualizado, e suas qualidades e poderes para o bem estão em direção com o grau de adiantamento que hajam alcançado. Uns têm a ciência, outros têm a sabedoria e a bondade, né? Então, a característica bem interessante é porque justamente há uma predominância do espírito sobre a matéria, e não a matéria que permeia o espírito, mas o espírito já tem um domínio, já tem uma determinada evolução que consegue justamente ter o controle, né, se predomina espiritualmente em relação à matéria, e que isso é muito importante. Os mais adiantados aliam o saber às qualidades morais, não estando ainda completamente desmaterializados. Conservam mais ou menos, segundo a sua categoria, os traços da existência corporal, que na linguagem, quer nos hábitos, entre os quais se encontram mesmo algumas de suas manias, de outro modo, seriam espíritos perfeitos. Então, o fato de já haver essa predominância do espírito sobre a matéria, isso significa dizer que não estão ainda, né, completamente desmaterializados, ainda predomina, quando retorna à parte espiritual, o comportamento, as manias, né, que aqui se encontravam no seu comportamento, mas que já denota traços, né, de certa evolução nesses espíritos. E compreendem Deus e o infinito, já há essa convicção, essa definição, essa compreensão de Deus e o infinito, e já gozam da felicidade dos bons. Característica muito importante. São felizes pelo bem que fazem e pelo mal que impedem. É outra característica geral desses espíritos que comportam essa segunda ordem, os espíritos bons. O amor que os une lhes é, para eles, fonte de inefável ventura, não se alterando nem pela inveja, nem pelos remorsos, nem nenhuma das mais paixões que constituem o tormento dos espíritos imperfeitos. Mas todos ainda têm que passar por provas até atingirem a perfeição. Aí nós vamos vendo a característica desses espíritos bons, e até claro que nós não estamos ainda nesse nível, né, mas não obstante a compreensão que já temos das coisas espirituais, ainda precisamos de existências e existências para ter uma compreensão mais definida, né, do que seja Deus e o domínio dessas paixões, desses sentimentos de inveja e de remorso. Mas também esses espíritos bons ainda tem essas características em relação a essas determinadas situações, como coloca o texto. O amor que une lhes é para eles fonte de inefável ventura, não se alterando nem pela inveja, nem pelo remorso, nem nenhuma das mais paixões. Isso já é bem mais trabalhado, né, em relação
a essa característica dos espíritos bons. Nós aqui, fazendo uma retificação, nós que ainda temos esses sentimentos, né, dentro de nós e no nosso comportamento, mas para os espíritos bons, nessa escala, nessa segunda ordem, eles já estão com isso bem trabalhados, né? Mas que ainda precisam, né, aqui no final do texto diz, de passar por provas, de reencarnarem até que possam atingir a perfeição. Como espíritos, suscitam bons pensamentos, eles já trabalham essa questão de nos influenciarmos no sentido de emitirem bons pensamentos. Desvia os homens da senda do mal, protegem na vida os que se tornam dignos de proteção e neutralizam a influência dos bons dos espíritos imperfeitos sobre aqueles que não se comprazem em sofrê-la. Quando encarnados, são bons e benevolentes. Com os seus semelhantes, não são movidos pelo orgulho, nem pelo egoísmo, nem pela ambição. Não experimentam ódio, rancor, inveja ou ciúme e fazem o bem pelo bem. São características daqueles espíritos que vêm reencarnar com missões, como Chico Xavier, né? Que não tinha esses sentimentos de orgulho, de vaidade, não obstante a sua posição de espírito em missão, era muito simples a sua conduta, né, durante toda a sua existência, para a gente ter uma definição, uma ideia, né, de que esses espíritos bons, vez ou outras, reencarnam aqui justamente para deixarem os seus exemplos. A esta ordem pertencem os espíritos designados nas crenças vulgares pelos nomes de bons gênios, gênios protetores, espíritos do bem, em época de superstições e de ignorância foram considerados como divindades benfazejas. A quinta classe, espíritos benévolos. Sua qualidade é a bondade. Sentem-se prazer em prestar serviço aos homens e protegê-los. Mas os seus conhecimentos são limitados. Progrediram mais no sentido moral do que no sentido intelectual. Lembro aquela mensagem que sempre lemos no início dos programas do estudo do Livro dos Espíritos. Emmanuel faz uma alusão justamente às duas asas, a do conhecimento e a do sentimento. Esses espíritos ainda estão com a asa ainda da bondade, precisa desenvolver a asa do intelecto, do conhecimento, para que possa alçar voos mais altos. Quarta classe, dos espíritos de ciência, distinguem-se especialmente pela amplitude dos seus conhecimentos, preocupam-se menos com as questões morais do que com as de natureza científica, para os quais têm maior aptidão. Entretanto, só encaram a ciência do ponto de vista da sua utilidade, e jamais dominados por quaisquer paixões peculiares aos espíritos imperfeitos. São aqueles espíritos sábios, né, que têm o conhecimento da ciência, né, e que se caracteriza justamente dentro dessa escala dos espíritos de ciência, a quarta classe. E vamos ver a terceira classe, dos espíritos de sabedoria. As qualidades morais da ordem elevada constituem o seu caráter distinto,
sem possuírem conhecimentos ilimitados, são dotados de uma capacidade intelectual que lhes faculta juízo reto sobre homens e coisas. Chico pode muito bem também ser caracterizado nessa terceira classe dos espíritos de sabedoria pelo conhecimento espiritual que ele tinha, pela capacidade da relação dele com a sociedade, com os espíritos, com as pessoas mais carentes, e uma pessoa altamente íntegra, justa, e desta forma pode também ser caracterizado, estar dentro dessa classe de espíritos de sabedoria. E a 111, segunda classe, espíritos superiores, reúnem em si a ciência, a sabedoria e a bondade. 3 características em um só nível. Sua linguagem, que só transpira benevolência, é constantemente digna, elevada e muitas vezes sublime. Sua superioridade os torna mais aptos do que os outros a nos darem as mais justas noções sobre as coisas do mundo incorpóreo, dentro dos limites do que é permitido ao homem saber. Uma vez ou outra nós vimos, pelo menos até esse momento, algumas perguntas que Kardec fez ao Espírito de Verdade, e ele coloca em algumas situações que a linguagem nossa ainda não dá a condição deles transmitirem a verdadeira realidade em relação àquela pergunta que Kardec fez. E também por conta da nossa limitação ainda, a nossa inferioridade, não nos é dado ainda a capacidade e a condição de que os espíritos superiores possam trazer determinados conhecimentos para nós. Aí isso iria aguçar o orgulho, a vaidade e outras situações que até prejudicaria a todos nós no sentido da nossa evolução, no sentido da nossa reencarnação aqui presentes. É muito interessante essas classes que vai nos dando justamente o perfil, né, de cada espírito, mas também a gente percebe, como já falamos, vamos colocando determinado, ou pensando em determinado espírito, determinada característica de uma classe, às vezes também está contida, aquele espírito tem uma característica e vamos ver em outra classe determinada situação que também se refere àquele determinado espírito que o reencarnado do outro lado da vida já que a possui, né? Então, não sendo, vamos dizer, definido, né, por uma classe, vamos dizer, de espíritos superiores e enquadrar aquele espírito ali. Ele está justamente em nuances de entre um e outra classe, né, e nunca tão taxativamente, né, definido em uma determinada classe. Comunicam-se de bom grado com os que o procuram de boa fé a verdade, e cuja alma já está bastante desprendida dos laços terrenos para compreendê-la. Mas se afastam dos que não são movidos pela curiosidade, dos que são apenas movidos pela curiosidade, ou que são desviados da prática do bem pela influência da matéria. Então, esses espíritos, dentro desta classe, quando eles encontram um grupo de estudo, um grupo de trabalho experimental na área da mediunidade, e que está imbuído no sentimento realmente de ajudar
e de seriedade, eles se aproximam e dão a sua contribuição. Uma situação adversa que esse grupo possa apresentar desinteresse ou não estar afeito aos estudos, ao conhecimento, esses espíritos nem um pouco se aproximam destes grupos, porque eles não vão poder dar nenhuma, vamos dizer assim, ajuda ou conselhos, porque não vai ser ouvido por este grupo, né, de estudo ou de experimentação na área da mediunidade ou de ajuda espiritual. Então, aqueles que querem atrair os bons espíritos, então tem que ter o esforço necessário para vencer as suas más inclinações. Quando, por exceção, encarnam na Terra, é para cumprir missão de progresso. E então nos oferece o tipo de perfeição a que a humanidade pode aspirar neste mundo. Francisco de Assis, e outros espíritos que justamente encarnaram no sentido de deixar a sua marca, de deixar a sua lição, Chico Xavier e outros que ainda estão reencarnados, como Divaldo Franco, que tem uma obra belíssima, são espíritos que vêm justamente para deixar, vamos dizer, a sua marca, para que a humanidade possa justamente se espelharem. Assim sendo, encerramos, né, o estudo da noite de hoje, né? Nós vamos adentrar na próxima classe, que é justamente a primeira ordem dos espíritos puros, na próxima aula, né? E é importante que vocês revejam, leiam o Livro dos Espíritos em relação a tudo que nós estudamos até agora, dúvidas que porventura possa surgir, anotem, tragam na próxima aula, na próxima segunda-feira, e coloquem para que a gente possa, junto com aqueles que estão assistindo junto conosco, tirar as dúvidas, né? É muito importante isso, ninguém ficar com dúvida, para que junto aqui possamos, nessa interação, justamente trabalhar as dúvidas e todos estarem, né, no mesmo nível de conhecimento. Isso é muito importante, né? Essa interação, esse cuidado, principalmente com esse programa de estudo. Nós estamos preparando um programa de espiritismo para iniciantes, né? Estamos organizando, vendo como é que vamos estruturar esse programa. Haja vista que tem uma gama de pessoas que está iniciando a doutrina espírita e precisa desses conhecimentos, né, preliminares, para que, a partir desses estudos preliminares, possam pegar o Livro dos Espíritos com maior motivação. Temos outros programas para estrearem, né? Fizemos convites durante essa semana a alguns companheiros. Alguns é preciso que o estúdio da TV Chico Xavier esteja pronto, né, para iniciar. E, em consequência disso, lançamos justamente a vaquinha online, onde vocês podem, qualquer valor, nos ajudar. E também temos a rifa que a Associação Luminar de Espiritismo e Magnetismo se propôs a fazer também, para ser uma frente a mais de recursos, para que possamos, o mais breve possível, inaugurar os estúdios da TV Chico Xavier. Nos ajudem nesse sentido, compartilhem os nossos vídeos, avise seus amigos que nós temos os aplicativos para rádio, iOS e Android. Através do Maxcloud, vocês também podem ouvir a rádio. Através do site também, temos o site da tvchicoxavier.com, onde as instituições podem mandar o seu material
de divulgação dos seus eventos, as suas reuniões, que nós faremos a divulgação com muito prazer. Assim sendo, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui juntos mais uma vez e que Jesus, na sua infinita bondade, possa nos abençoar e nos proteger agora e sempre.